Inicialmente, nós incluímos as bibliotecas necessárias para executar os comandos do programa. Depois usamos a diretiva use namespace std para não ficar repetindo std em todos os comandos. Depois, definimos as nossas variáveis globais, que elas são acessíveis em todo o escopo do programa, e nelas estão atribuídos alguns caracteres e alguns valores. Em seguida vem nossos protótipos das nossas funções, e todas elas são do tipo void, ou seja, não tem retorno. Vem a nossa função principal. Dentro da nossa int-main, a gente só chama a função jogo. A função jogo, a gente declara uma variável, novo jogo, e atribui o caractere S para ela. Isso é para iniciar o primeiro jogo. Depois, nós criamos um laço, que enquanto o usuário responder sim, né, S, chamará a função matriz e a escreve matriz. Criamos uma variável, né, jogada, e nela atribuímos o valor 0, porque ao iniciar um novo laço, ela sempre será zerada. Aí dentro do laço, a gente criou um outro laço, que será executado enquanto as jogadas forem menores ou iguais a 9, e a variável vencedor for false. Então, será chamada a função jogada, que recebe as posições que os jogadores escolhem e vai alternar a vez de cada jogador, a cada rodada. E nisso será incrementada a variável jogada. E em seguida, a gente vai chamar a função verifica jogadas. Em seguida, incluímos o comando systemcls e a função escreve matriz, que é para limpar e atualizar o placar no jogo quando ele terminar. E nisso, vai imprimir na tela a pergunta, né, se o jogador deseja jogar novamente. São atribuídos os valores iniciais às variáveis e serão modificados no decorrer do jogo, a fim de iniciar uma nova partida. Fim e vencedor voltam a ser false. Depois da função jogo, criamos uma função void matriz para poder colocar espaços vazios nas posições do tabuleiro. Então, utilizamos dois laços for, iniciando em 0 e terminando em 2, sendo que I representa as linhas e J representa as colunas. Depois criamos uma função chamada void escreve matriz, nela que vai ter a parte gráfica do nosso programinha. Colocamos o tabuleiro e as posições, o placar com os vencedores e o empate, que vai ser incrementado em caso de vencer ou empatar, e a vez do jogador também. Essa variável vez, ela vai ser modificada e alterada à medida que for rodando a função jogadas, que eu vou explicar agora. Aqui na função jogadas, ela vai rodar sempre que o fim for igual a false, o fim do jogo, né? Que ele altera de acordo com a verifica jogadas. E aqui no início a gente já colocou a função, a variável ocupa como false. Lá no início ela já está como false e aqui a gente coloca novamente porque toda vez que rodar a função jogadas ela tem que estar como false. Então, enquanto o fim do jogo for falso, vai verificar as condições aqui dentro. Se a vez for igual a 1, vai executar esse laço. Se a variável vez for igual a 2, vai executar o outro laço. Como no início, nas variáveis globais, a gente já atribuiu o valor de 1 na variável vez, vai executar primeiro esse laço. Então, vai pedir para o usuário digitar a linha e a coluna, respectivamente, e vai verificar. Se o espaço estiver vazio, vai preencher com o caractere que representa o J1, que é o X. Vai modificar a variável ocupa para true e vai modificar a variável vez para 2 e vai escrever a matriz novamente. Daí vai rodar lá na função jogo e vai fazer o incremento da variável jogada, vai verificar se tem algum ganhador e vai voltar para a função jogadas. Quando volta para a função jogadas, ela vai vir com a variável vez igual a 2 e vai executar o mesmo laço e vai modificar a vez para 1 e vai trocar o ocupa para true. Mas dessa vez, quando ele for preencher, ele vai preencher com o caractere que representa o J2, que é a bolinha. Caso o jogador digite um valor diferente do que está dentro das posições, vai aparecer uma mensagem jogada inválida, vai manter a vez para 2 e vai colocar ocupa false. A nossa outra função é a verifica jogadas. É nela que vai verificar
todas as possibilidades de vencer. Na horizontal, na vertical e na transversal. Eu vou explicar a primeira e todas funcionam com a mesma linha de raciocínio. Então, se a posição 00 for igual à posição 01 e a posição 01 for igual a 02, que são as posições que estão na horizontal, e elas forem diferentes de vazio, então significa que tem um vencedor. Daí, quando tem um vencedor, passa para uma outra condição, que é essa. Se o vencedor for verdadeiro, aí ele vai verificar quem que venceu. Se for a vez do jogador 1, quem venceu foi o jogador 2. Se for a vez do jogador 2, quem venceu foi o jogador 1. Já se ao incrementar as jogadas aparecer der 9 jogadas, aí significa que deu velha. Então ele vai verificar se a jogada for igual, a variável jogada foi igual a 9 e o vencedor for falso, significa que deu velha. E aí vai incrementar o empate e vai modificar o fim para true. E aí lá em cima vai acabar o laço da nossa função jogo. Que aí a jogada já vai ser igual a 9 e o vencedor vai ser igual a false. Daí vai escrever a matriz novamente, vai aparecer uma mensagem perguntando se a pessoa deseja jogar novamente e vai modificar a variável false, uma variável sim para false e a vencedor também para false, para poder começar um novo jogo. E se a pessoa colocar sim, vai entrar nesse laço novamente. E assim termina o nosso programinha. Agora eu vou executar os testes. Primeiro eu vou simular que o jogador 1 vai vencer. O jogador 1 venceu. Então eu vou aparecer uma mensagem se eu quero jogar novamente, eu vou digitar que sim. E agora eu vou simular o jogador 2 vencendo. O jogador 2 venceu. E agora eu vou simular um empate. Vou digitar sim e vou simular um empate. Contabilizou o empate e assim termina o nosso teste. Eu vou digitar N para sair.